estimados padres, Padre Léo, que me trouxe a essa diocese de Bom Jesus da Lapa em missão esses dias, aos irmãos redentoristas, muito obrigado pelo acolhimento aqui nesse santuário, e poder estar aqui, não só para conhecer o santuário, mas partilhar um pouquinho do que é, do que foi, do que está sendo para o mundo, a vida e a santidade do jovem beato Carlo Acutis. Antes que me perguntem, porque sempre as pessoas perguntam, é bom fazer uma rápida apresentação. Eu já conheço a família Acutis, a mãe, o pai do Carlo, já há uns 10 anos, ainda quando o processo do Carlo estava começando lá em Milão, ainda era servo de Deus, e nasceu uma grande amizade. E nesse meio tempo, a nossa amizade sendo estreitada, fui recebendo alguns convites, e por incrível que pareça, ou por graça de Deus mesmo, porque Deus vai fazendo as coisas, o milagre que levou Carlo à beatificação aconteceu lá no meu estado, no Mato Grosso do Sul, e eu pude ser o portador de todo o processo do milagre do Carlo, nas audiências no Vaticano. E independentemente disso, a amizade com a família Acutis, e chegou um convite da mãe do Carlo para que eu fosse passar uma temporada lá com eles, e eu decidi no ano de 2020, deixei minha paróquia, eu era então pároco da Catedral de Corumbá, e fui chamado para ajudar na Associação Carlo Acutis, ajudar porque o corpo ia ser exumado, o Carlo ia ser trasladado para um santuário, e muitos peregrinos também que vão lá, e a gente ia celebrar, acolher, atender confissões. Mas aí aconteceu algo extraordinário na minha vida, que foi estar mais ainda envolvido nessa causa, mas por conta de algo que ninguém esperava, o mundo não esperava, essa pandemia, e de repente mudou tudo, né? Na verdade eu fui para ficar nos bastidores, um ano sabático, e de repente Deus encaminha a gente para um outro trabalho. E eu costumo dizer onde eu vou que foi Carlo, né? Foi o Carlo que fez isso, porque o mundo todo parou, e de repente eu estava lá com a família dele, dentro de casa, ficamos 40 dias fechados. A Itália, primeiro país do Ocidente a enfrentar essa pandemia, a gente não sabia o que estava acontecendo direito. Então era eu, a mãe do Carlo, o pai, os irmãozinhos, e a avó, a tia, e tivemos essa experiência lá na cidade de Assis, de estarmos unidos nesse momento difícil que foi a fase inicial dessa pandemia. Mas dali também muitos frutos nasceram, dentre eles o nosso apostolado, porque eu ficava no quarto do Carlo todo dia, e de lá comecei a rezar o terço com todo o Brasil, e muita gente pôde acompanhar de lá, e Deus vai fazendo os caminhos, e hoje estou aqui. Ao voltar para o Brasil, meu bispo me deu uma outra paróquia, que também é um santuário, e a gente realiza essa missão aliás, um pouco provocado pela mãe do Carlo. A grande lição que eu tiro de tudo isso é que nós temos que estar sempre abertos à graça de Deus, porque muitas coincidências, né? Carlo morreu no dia 12 de outubro, o milagre que o levou à beatificação aconteceu com o menininho Mateus, que foi levado à capela de Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro, a igreja decreta a memória litúrgica do Carlo 12 de outubro, e ainda para completar, ele colocou um padre brasileiro dentro da casa dele para viver toda a pandemia com os pais, né? O mundo todo ficou sem missa, menos a família do Carlo, porque estávamos lá todos os dias celebrando juntos. Foi o que nos manteve fortes naquele momento tão difícil. Eu cheguei até a pensar que eu tinha ido para a Itália para morrer, né? Mas por incrível que pareça, naquela fase não teve um contágio e nenhuma morte na cidade de Assis, antiga, na cidade de Assis, que fica na montanha, no Monte Subásio. Então muitas bênçãos aconteceram. Então um pouquinho do meu envolvimento com a família, e hoje mais do que nunca nós estamos unidos, né? Porque muitos fatores nos uniram. A gente não tem resposta por quê,
simplesmente acontece, de repente eu estava lá. Muito bem, falar do Carlos é realmente algo fascinante, para mim sobretudo, que convivi o dia a dia com a família, vivi todas as experiências, né, de estar ali com eles, desde o passeio, as refeições, o acordar, o dia a dia, o celebrar, o viajar juntos, o estar juntos, e eu pude constatar que hoje a família vive o carisma do Filho. E é interessante destacar, né, a gente sempre diz que santo de casa não faz milagre. O Carlos fez milagre primeiro em casa, porque embora a sua família, a família do Carlos não era uma família de católicos praticantes, como nós entendemos aqui, mas Carlos foi transformando a sua família. E tudo isso por quê? Porque desde criança Carlos mostra esse extraordinário de Deus no ordinário da sua vida, e o ponto central da sua espiritualidade foi o seu amor à Eucaristia. E o divisor de águas é aos 7 anos, quando Carlos faz sua primeira comunhão, e dali em diante ele disse que o seu projeto de vida era estar sempre com Jesus. É tão interessante, nós estamos falando de uma criança que chega para Jesus e diz: o meu projeto de vida é estar sempre com o Senhor. E nós muitas vezes adultos, e sobretudo a nossa juventude, não sabe nem para onde que está caminhando, não tem projeto nenhum. E o do Carlos era estar com Jesus. Estar com Jesus não significa que eu tenho que deixar de viver no mundo, ou as coisas do mundo, mas eu tenho que ressignificar aquilo que o mundo me apresenta. Carlos sabia o que queria, dizia o pai dele. O meu filho sabia o que queria, ele não era um jovem ambíguo. E Carlos provocava, né, sobretudo a sua mãe, Dona Antônia, quando ele fazia perguntas doutrinárias para Dona Antônia. Gente, nós estamos falando de uma criança que aos 7 anos conhecia todo o catecismo da igreja, conhecia toda a doutrina da igreja. Se nós perguntarmos para os nossos jovens hoje, ou mesmo para muitos de nós, se nós conhecemos ou já lemos pelo menos o catecismo, Carlos sabia tudo, e da vida dos santos nem se fala. E é tão interessante porque quando o Carlos começou a mostrar esse amor pelas coisas de Deus, sobretudo as coisas que estão ligadas à igreja, porque a santidade, o caminho de santidade, quem nos apresenta é a igreja. Carlos não fez nada de extraordinário, gente. A única coisa que esse jovem teve a coragem foi de ser católico de verdade. Amor à Eucaristia, amor a Nossa Senhora e aos sacramentos. Pronto, isso é para qualquer católico viver. A questão é que nós muitas vezes não somos fiéis àquilo que nós dizemos que acreditamos. E Carlos foi. E Carlos foi. Então isso é muito belo. Muito belo. De tanto provocar a sua mãe foi estudar teologia. Hoje Dona Antônia é uma excelente teóloga, coloca qualquer padre no bolso. Quem fez isso? O seu filho, que provocou. E com certeza depois eu acho que ele ficava dando risada, né? Porque deixava a mãe inquieta para responder coisas que ele já sabia a resposta. Dizia a avó do Carlos que era onde o Carlos passava, não tinha quem como ele não chamasse atenção, não só pela sua beleza, porque Carlos era muito belo, mas pela beleza da alma que transcendia. Era bom estar junto daquele jovem, porque Carlos nos dizia muitas coisas, com a própria vida e com o seu testemunho. Carlos foi um excelente catequista, porque ele converteu, gente, o babá do Carlos era de religião hindu, o Rogers, e desde os 5 anos até os 15, na morte do Carlos, ele conviveu com ele. E Carlos, se passasse de frente a uma igreja, ele entrava e fazia 15 minutos de adoração. E o babá ficava junto lá também, olhando. E Carlos, você sabe quem está ali? Jesus. E assim ia mostrando. Hoje ele é batizado na igreja e casado na igreja. Foi até expulso da casta dele. Ele era de casta Brahma. Para você ver. Nós estamos falando de um jovem dos nossos tempos. O Carlos morreu agora em 2006. E 13 anos depois já foi beatificado.
e é candidato a patrono da internet. Por quê? Sabe onde que estava o diário de bordo do Carlos? As pessoas sempre perguntam, né? O Carlos deixou alguma coisa escrita? Deixou. Tudo no computador. O seu notebook foi o seu diário de bordo. E lá estava o que ele fez em todo o tempo da sua vida. A sua pesquisa sobre os milagres eucarísticos que já aconteceram no mundo. E uma pesquisa sobre os títulos de Nossa Senhora. Carlos, quando ia de férias na praia, estava lá com o computador. O que tanto Carlos faz no computador? Pesquisando sobre os seus amores. Um jovem que amava profundamente a Eucaristia e Nossa Senhora. Eu aconselho a vocês buscarem isso para ver. Tem lá no nosso site, devotosdecarlacutisbrasil.org, um link que tem, você pode baixar. É uma excelente catequese. Carlos descobriu o milagre eucarístico até no Egito, nem eu como padre sabia que tinha. Por que isso? Porque quando a gente ama, a gente quer transbordar nesse amor e fazer com que as pessoas também amem. Porque aquilo que eu amo, quando é bom para mim, eu quero partilhar com os outros. E essa era a vontade do Carlos, que todos amassem a Eucaristia, tanto que ele chegou à conclusão que a Eucaristia é a sua autoestrada para o céu. É a via expressa, é o caminho mais rápido para chegar no céu, é pela Eucaristia. Mas ele disse também que se você não conseguir chegar pela via mais rápida, que é a Eucaristia, tem outro caminho também. A escada dele para o céu era o Santo Terço. E olha que todos os dias a família comunga e reza o terço. É muito bonito ver isso, nos tempos de hoje sobretudo. O que é uma verdadeira conversão? Nós estamos falando de um jovem riquíssimo, que tem um encontro profundo com Deus, mas teve alguém que o inspirou. Por isso nós temos que tomar cuidado com o nosso testemunho, porque ele pode arrastar ou afastar. E Carlos teve um grande inspirador, São Francisco de Assis. Quando ele foi a Assis a primeira vez, não queria mais sair de lá. Tanto é que a família comprou uma casa em Assis, para nos períodos de férias ir para lá por causa dele. Hoje, definitivamente, a família mora em Assis. Mas para dizer, quando nós amamos, nós queremos trazer presente. E Francisco de Assis também foi um jovem rico que se dispôs de tudo. Como o bispo de Assis disse, Carlos é um outro Francisco. Se despojou. E por incrível que pareça, o corpo do Carlos, quando foi exumado, estava intacto, nada se decompôs. E foi levado para o santuário do despojamento, no local onde São Francisco tirou as suas vestes e entregou para o pai, que fica grudadinho com a casa do bispo. Isso são sinais que Deus quer nos dizer nos tempos de hoje, que nós podemos, por exemplo, sobretudo jovens, usar a internet para o bem. Lógico que pode. Aliás, foi a primeira coisa que foi confiscada pelo Vaticano, foi o computador do Carlos. Foi feita uma varredura de FBI. Nada foi encontrado que pudesse desabonar a pureza do Carlos. Porque se tivesse encontrado, se Carlos tivesse entrado num site pornográfico, por exemplo, o processo teria parado ali mesmo. Eu costumo sempre falar onde eu vou, né? Já pensou se nós fôssemos medir a nossa santidade pelo que a gente vê? Já pensou se fosse confiscar os celulares e computadores de todo mundo para ver como que anda a pureza dos olhos? Será se teríamos tantos santos? Então não é por acaso que as coisas acontecem, não é por acaso. E se Carlos realmente na sua canonização for decretado patrono da internet, rezemos para isso, será uma grande referência. Carlos tinha uma frase muito bonita, que eu considero a minha preferida: todos nascemos originais, mas muitos morrem em fotocópias. O que significa isso?
O que é morrer fotocópia? O que é perder a originalidade? É quando nós deixamos de lado a essência, quando nós abandonamos o que é essencial e nos prendemos em coisas periféricas. Vivemos de aventuras e bagatelas do mundo. Carlos sabia o que queria, tanto é que ele diz: a minha meta é o infinito. Carlos desejava o céu, desejava tanto o céu, porque ele não queria de jeito nenhum para o inferno. Aí vocês podem me perguntar assim: nossa, mas o Carlos queria ser padre? Todo mundo pergunta. Não, nunca passou pela cabeça dele ser padre. A avó pensava: mas o meu neto gosta tanto das coisas da igreja que eu estou achando que ele vai ser um padre, ou um bispo, ou quem sabe um papa, porque ele mostrava tanto bem pelas coisas da igreja, pelas coisas de Deus. Mas não, Carlos só queria o céu, amava os padres, porque os padres davam para ele o seu bem maior, a Eucaristia. Gente, uma criança de 7, 8 anos de idade que tinha diretor espiritual, vocês sabem o que é isso? É de uma maturidade. Para ele fazer a primeira comunhão aos 7 anos, foi pedir uma autorização especial no Vaticano para isso, porque na época não podia. Tanto que a mãe levou o Carlos, foi fazer a primeira comunhão num mosteiro bem afastado de Milão, não foi na paróquia, justamente para não causar conversa, né? Poxa, porque ele é o preferido? Não, porque aos 7 anos de idade o pároco disse: esse menino, mas não deixou de gostar de futebol, de gostar de videogame, de estar com os amigos, porque ser santo, nós temos que entender a santidade não de forma puritana, como muitas vezes nós criamos a santidade, ou temos uma ideia de santidade muito caricata, que o santo é aquela pessoa que fala manso, está sempre rezando, é toda piedosa. Isso também faz parte, mas você não sabe o que está passando dentro dela. Se fosse assim, Padre Pio não seria santo, minha filha, porque pensa no homem bruto. Se a gente for julgar a santidade pela mansidão, meu filho, as cobras são mansinhas também, quando você menos espera, ela dá o bote. Não, a santidade, antes de mais nada, é um chamado de Deus a todos, que é feito no dia do batismo. A diferença é que Carlos teve a coragem de fazer, de dar essa resposta. E ser santo não é o privilégio de um ou de outro. Às vezes é muito mais uma forma cômoda de nós não querermos assumir o compromisso de fazer um caminho de santidade, porque nós somos assim. Ah, não, né? São pessoas privilegiadas que são santas. Não, é o extraordinário de Deus no ordinário da vida. A questão é que nem sempre nós estamos de coração aberto para acolher. E dentre tantas coisas da vida desse jovem, ao final nós vamos dar uma bênção para vocês com a relíquia do Carlos, pedir a intercessão dele por todos vocês, quem está nos acompanhando também, os devotos do Carlos aqui, dessa cidade. Dona Antônia, Carlos é fascinante. A avó do Carlos dizia que ele era solare, brilhante, todo mundo queria estar perto. Um porque ele era alegre, extrovertido, mas ele tinha uma peculiaridade. Aliás, a gente chegou a essa conclusão, né, que Carlos tinha sim a ciência infusa, porque ele sentava com você, em 5 minutos ele conseguia ler a tua alma, dizer para você o que você precisava ouvir. Eu acho que Carlos já estava no céu, ele estava aqui só brincando com a gente, deveria ser. Carlos morreu aos 15 anos, de uma leucemia fulminante, internou na terça e morreu na sexta, rapidamente, menos de 3 dias, mas naquele tempo dele no hospital, ali também ele nos deu muitas lições. Os médicos sabiam que ele estava passando por uma dor terrível, porque aquele tipo de leucemia acontecia uma espécie de derrame em todas as suas veias, era a leucemia tipo M3, e os médicos sabiam que doía muito, e chegavam e perguntavam: Carlos, você está sentindo alguma coisa? Ele: não, tem gente que está sofrendo mais do que eu. O Papa, por exemplo, eu ofereço por ele.
Coisa bonita, né? Porque nós, quando fala de morte, já tem medo, já fala, né? Não, gente, os santos, né, vão mostrando isso na vida. A morte é o momento da cisão entre o tempo e a eternidade. Eu tenho que passar por ela para chegar onde eu quero, e ele queria Deus. Então o cristão não tem medo de morrer. Tem que ter medo do que está fazendo para não morrer em desgraça, isso sim. E quando ele pediu para confessar e comungar, Dona Antônia chamou o primeiro padre que ela encontrou ali no hospital, nem conhecia. Esse padre foi. Quando ele ouviu a confissão do Carlos, que ele saiu, ele encontrou Dona Antônia no corredor e disse: seu filho é santo. Ela nunca mais viu o padre, mas aquilo acendeu dentro dela. E no dia do enterro do Carlos, da missa de corpo presente do Carlos, tinha gente de todos os lugares de Milão, da periferia sobretudo, mendigos, gente. É aí que se descobre o que Carlos fazia no anonimato. Os lanches que ele enchia a mochila e levava para dar para os pobres, o dinheirinho que ele juntava de quem ele ganhava e levava na obra social, que ele ajudava, depois é que a mãe vai saber que ele ajudava uma obra social, e tantas outras coisas. E aquela multidão de gente, porque a mãe ficou, porque é uma família muito reservada, e de onde Carlos conhecia tanta gente? Então foi uma forma de santidade que se espalhou muito rápido. Para você ver, quando se quer fazer o bem, não se precisa fazer propaganda, simplesmente se faz. Eu não faço o bem para querer nada em troca, eu faço o bem para estar em Deus, porque Deus é o bem, Deus é o bom. E Carlos fazia tudo isso no silêncio. Depois o babá sabia de muita coisa, mas depois é que a gente vai descobrindo quanta coisa ele fez. Isso é o que, gente? É o entender a sua missão. E aquele jovem belo de 15 anos morre e de repente nos deixa um grande legado, sobretudo nos tempos de hoje, para a nossa juventude, por exemplo. Os nossos jovens hoje, infelizmente, muitos deles estão vivendo sem saber nem para que existem. As nossas famílias estão completamente destruídas. Dona Antônia disse que o primeiro milagre do filho aconteceu com ela, porque Carlos era filho único, morreu em 2006. 4 anos depois, Dona Antônia ficou grávida, ela não podia ter mais filhos, ficou grávida aos 43 anos de idade, de gêmeos, coisa mais linda os dois, Francesca e Michele, vivem o legado que o irmão deixou. Amam a vida dos santos, amam a vida dos santos, missa todo dia, terço todo dia, são felizes, uma família que reza. Então Carlos foi o santo que primeiro fez milagre em casa, transformou a sua família. Poderíamos aqui ficar o dia todo falando do Carlos, tá? Porque tem muita coisa para dizer dele, mas o nosso tempo já está quase esgotado, né? E com certeza, quem sabe numa outra oportunidade, num outro momento, num outro encontro, a gente pode partilhar, mas eu sugiro que vejam a mostra eucarística, vejam a mostra mariana, tem muita coisa escrita sobre o Carlos. Eu mesmo fui meio que forçado para escrever um livro. O pessoal, quando eu estava morando ainda na casa dele, mandava mensagem: escreve. O pessoal curioso, né? Quer saber o que acontecia na casa do Carlos, né? Mandou eu escrever o livro. E depois que eu cheguei, eu fiz um livro, e onde eu pude narrar um pouquinho o que aconteceu na minha vida, logicamente, mas dessa experiência bonita que Deus me concedeu, de estar vivendo com a família do Carlos Acutis. O livro chama-se Foi Carlo. Estou falando aqui porque quem quiser saber mais um pouquinho, inclusive a gente trouxe alguns aqui. Mas quem quiser pesquisa, tem muita coisa bonita produzida sobre o Carlos. Chega para postulação todos os dias muitos relatos, mas nada consistente ainda. As pessoas sempre perguntam: já tem um milagre para canonização?
chegam muita coisa, mas muita coisa não é milagre, é graça. As pessoas confundem muito milagre com graça, que é diferente, né? O milagre é quando realmente não há, primeiro precisa de um atestado da ciência, é quando há uma intervenção de Deus em algo que a ciência disse que não tem mais jeito, um câncer que o médico disse, você tem 1 mês de vida, e de repente a pessoa pediu a intercessão do santo, que ela é devoto, e ficou curado. Isso é a intervenção de Deus, porque é extraordinário. A ciência disse que ela ia morrer, não tinha mais cura, e de repente ela está completamente curada. E graça é aquilo que a gente recebe todo dia, né? Às vezes a pessoa, estou morrendo de dor de cabeça, eu fui lá, rezei para o Carlos, minha dor de cabeça passou, vou relatar. É uma graça, por quê? Porque se você tomar analgésico, vai passar também. Não precisa do santo, tá bom? Mas a gente reza, porque a gente tem fé, né? Quando a gente está com dor na cabeça, dor na coluna, dor em qualquer coisa, a gente não tem problema, pode continuar rezando. Mas só para diferenciar, que o milagre é o extraordinário, tá? É algo que não tem explicação pela ciência, e aconteceu a cura completa. E Deus, quando faz completo, porque é Deus quem faz o milagre, não é santo nenhum. Os santos são intercessores. E para finalizar, o que Carlos poderia dizer para nós todos hoje aqui, para vocês que estão nos assistindo pela TV Bom Jesus, quem está nos acompanhando? Eu acho que o Carlos ia dizer assim, olha, lógico que ele não ia dizer, porque a vida dele já dizia, né, assim, tenha um projeto de vida, para um pouquinho e pensa, o que você quer para a sua vida? E nesse projeto inclua Jesus. Tenha um projeto de vida, e no seu projeto inclua Jesus Cristo. Para finalizar, Vinícius, pega lá para mim, por favor. Eu quero deixar nesse santuário uma relíquia do Carlos, e com certeza os padres vão cuidar muito bem. Deixa eu dizer o que eu trouxe aqui para o santuário, para dizer que a presença do Carlos está aqui, né? Deixa eu trazer aqui, pode pôr aqui. Todos os anos, quando eu ia para Assis, e a gente ia ao cemitério, no túmulo do Carlos, tinha muitas rosas, tanto que as pessoas levavam e nasciam nos jarrinhos, e umas que já estavam plantadas lá mesmo. E a dona Antônia recolhia, a gente começou a perceber que aquelas rosas, aquelas pétalas que caíam, não murchavam. E a gente foi juntando. Eu mesmo comecei a trazer para casa, quando eu ia todo ano. E realmente é um fenômeno que a gente não tem explicação. Isso quando estava sepultado em Assis, agora não mais. Eu trouxe uma para deixar aqui no santuário. Essa pétala aqui, ela é de 2015. Eu lembro quando eu catei as cor-de-rosa de 2015. Ou seja, essa aqui tem 7 anos, está do mesmo jeitinho. Vivinha, dá até para ver as veiazinhas dela aqui. Tem dia que ela até orvalha. A gente presenteou um padre aí lá em Fortaleza, depois ele mandou uma mensagem que a pétala estava orvalhando. São fenômenos, né, que acontecem. E essa aqui estava no túmulo dele. E uma outra relíquia que eu vou deixar é um pedacinho do caixão do Carlos. Quando foi exumado, o caixão foi todo queimado, mas ficou um pedacinho que a gente fez algumas do caixão do Carlos. Então é 2º grau. E a pétala. Então eu entrego nas mãos do padre aqui a pétala do túmulo do Carlos, e também esse pedacinho da madeira que é certificado do túmulo do Carlos. Fica para o santuário, tá? E a presença do Carlos também aqui nesse santuário, com certeza, e que Carlos abençoe a todos, interceda por todos que vierem a esse santuário. Tudo é para o reino, tudo é para o céu. Os santos não brigam, viu, gente? Quem briga é a gente.
né? Os santos não brigam entre eles, porque todos também intercedem por todos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.